Olá, eu sou Bill Souza, do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase Mohan. Esse é o nosso podcast Diálogo, uma iniciativa do Centro de Educação e Assessoramento Popular, CEAP, e do Fórum DH Saúde. É um prazer estar contigo nesse dia de hoje. Olha, esse programa tem a iniciativa do Centro de Educação de Assessoramento Popular, que tem o objetivo de diálogo, trazer expertise das pessoas de diversos segmentos da sociedade, dialogar sobre o direito à saúde. Neste segundo episódio, buscamos refletir e analisar as realizações da COP30, que aconteceu em Belém do Pará, para os debates, resultados de diálogo com as demandas e reivindicações da Cúpula dos Povos, tá certo? É isso aí, espaço que reuniu movimentos sociais, entidades, pesquisadores, lideranças mundiais que atuam no tema. Também queremos discutir os próximos passos para a implantação de acordos e luta para a justiça climática, tá? Está comigo aqui hoje a Leca Rodrigues. Sou Leca Rodrigues, do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, que também estava presente ali na construção da Cúpula dos Povos. Bartíria Lima. Eu sou Bartíria Lima da Costa, sou da Confederação Nacional das Associações de Moradores e também do Fórum DH Saúde. Também estivemos presentes na Cúpula dos Povos, ajudamos a construir todo o processo da cúpula, nos GTs, nos eixos temáticos, e foi momentos de suma importância nos dias que foram realizada a Cúpula dos Povos. Elisete Veiga, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite desse Fórum DH Saúde, que é muito importante para nós. Sou Elisete, eu estou aqui representando o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é uma rede de direitos humanos, e eu moro no Pará e participei nesse momento histórico e político de resistência dos povos da floresta. Olha, para começar aqui o nosso bate-papo, muito se falou da realização da COP30, antes e após a realização. Mas eu queria ouvir de vocês, o que é COP30? O que significa para o povo brasileiro, para os povos que participaram ali? Falar de COP30 para nós do Pará foi um momento de construção e mostrar para o mundo a resistência dos povos da Amazônia. Então, para nós, COP30, que é um processo histórico muito pouco conhecido no Brasil, porque é onde os governos, através da ONU, que é uma entidade internacional, se sentam para discutir uma temática, que é a questão do clima, do clima no mundo. Então, isso se inicia após a Revolução Industrial e paramos aqui agora. Por quê? Porque os países que mais poluem o mundo, eles têm que sentar e fazer uma negociação. Infelizmente, os países que mais poluem não vieram para o Brasil negociar. Por quê? Tem 2 documentos importantes, só fecha documento se tiver um consenso entre os países, Então, foi um momento muito difícil, porque técnicos, passaram, primeiro vieram os governos, os representantes oficiais, juntamente com o representante oficial brasileiro, o presidente Lula, e seus técnicos, o Ministério, para pactuar esse documento de extrema importância para as futuras gerações. De certa forma, a COP, antes dela acontecer, eu acho que criou uma expectativa muito grande no Brasil, principalmente para a população brasileira e a população da Amazônia, porque, de certa forma, é um tema que a gente já vem debatendo enquanto organizações populares, principalmente enquanto povos da Amazônia, da importância desse tema chegar realmente para ser discutido, ser debatido e sair com propostas, para acabar com esse desafio que a gente vive, que é o que a gente vem vivendo no dia a dia hoje, com todos esses processos dessas mudanças climáticas. E, principalmente, esses processos todos, quem mais são os atingidos com relação a essas mudanças climáticas? Então, esse tema criou uma expectativa antes da COP acontecer. Quando a COP acontece, aí vem a nossa preocupação,
Porque a COP era para fazer uma discussão sobre a vida das pessoas e sobre o clima, sobre a natureza que está sendo afetada. Mas como que a gente vai discutir com quem agride, com quem causa todos esses impactos, né? E aí é onde a gente vem com a pergunta. Realmente a COP discutiu, debateu a necessidade que a gente tem para avançar com relação a isso tudo? Então, teve 2 momentos. A expectativa de que o debate já estava sendo colocado e a gente precisava continuar, e sair com propostas que pudessem nos ajudar a combater todos esses desastres que estão acontecendo com a nossa natureza. Leca, também não tem dúvida de que, além dos encaminhamentos tirados ali naquele momento de realização da COP30, também isso impulsionou o povo brasileiro a continuar fazendo essa discussão e olhando com um olhar de necessidade de deliberação a respeito desse tema, não é verdade? Porque as mudanças, elas precisam acontecer. Com certeza. Então, a COP traz esse processo, né? Traz esse processo do debate de que, principalmente os povos originários já vem mostrando, né? O que estão sofrendo, né? E por acontecer, principalmente num dos estados mais afetados hoje no Brasil, esses avanços deveriam acontecer principalmente ali no que estava sendo debatido, com diversos outros países que também sofrem com todas essas mudanças, né? Perfeito. Eu penso também que a COP30, não só as expectativas que foi colocada aqui pela Leca, mas eu acho que foi um momento assim que chamou a atenção para o mundo, porque a COP30 realizada aqui no Brasil foi de suma importância. Eu acho que ser realizada no Pará foi muito importante, porque nós precisávamos chamar também a atenção à região amazônica, aquela região que também sofre as consequências, até porque também a região amazônica e toda a sua floresta, toda a sua natureza, ela tem um processo que é afetada muito pela questão climática. E nós precisamos buscar que essa questão da Amazônia, da sua natureza, não seja afetada com a questão climática. Os países do mundo dizem que a Amazônia é o pulmão, né? Não só do Brasil, mas é o pulmão do mundo. Mas porque eles também devastaram os seus pulmões, né? Suas naturezas, e tem um olhar muito para a região amazônica, mas eu acho que eles ainda não perceberam que toda essa importância de investir, de ajudar na questão do aquecimento global, que é muito sério, né, que vem acontecendo, a questão da justiça climática, que é algo que foi o debate, né? A questão climática, mas a justiça climática. O que é justiça climática mesmo, né? O que é dizer que é justiça climática? Eu sempre fico preocupado que a justiça climática é quando eu tenho direitos garantidos. Né? Então, nós precisamos, e a Amazônia disse isso, né? Os povos originários se colocaram na cúpula paralela para dizer isso. Justiça climática, nós queremos com direito à saúde, com direito à educação, com direito à moradia digna, porque isso é justiça, isso também, e de proteção e de cuidado, porque nós precisamos, para ter uma justiça climática e também para a gente suportar, né, todo esse processo climático que está acontecendo e todos esses momentos que nós tivemos, como no Rio Grande do Sul, no Paraná e vários outros países, né? Todo esse processo desses fenômenos, nós podemos perceber que nós precisamos ter um olhar de cuidado e de proteção e como que nós vamos suportar toda essa questão problemática da questão climática. Então, né, nós não podemos ter moradias inseguras, que não é só em áreas de risco. Né? Nós não podemos ter uma calamidade onde nós não temos uma proteção e cuidar da saúde que garanta essas famílias não serem desprotegidas. Muito bem. No paralelo à realização da COP30, aconteceu também a Cúpula dos Povos. Né? Foi um momento
de muita movimentação ali naquela ocasião, não tenho dúvida disso, onde discutiu diversos temas, estratégias, né, que necessitava ali naquele momento ser realizado. Mas a pergunta é, o que diferencia a COP30 para a Cúpula dos Povos? A COP, ela tem todo esse debate, né? Principalmente debate onde todos os países vêm com seus representantes e discutir essa questão climática. A Cúpula dos Povos, ela é uma construção dos movimentos, onde essa construção se dá a partir do grito que essa população, que esse território precisa dar, né? De trazer todas as suas realidades, de trazer para o debate realmente o que está acontecendo no seu território. E aí, essa questão climática é um dos gritos. A gente está morrendo, a natureza está morrendo e a gente precisa dar respostas a isso. Então, cada debate construído ali por essas organizações na Cúpula dos Povos é para dar resposta concreta do que é que essas populações estão sofrendo. Perfeito. A própria proposta da cúpula, fazendo complementação do que a Leca fala, nesse afeto, né, das vozes dos povos, das águas, do campo, da cidade, né, e seja em qualquer faixa etária, porque a própria cúpula, ela demonstrou um processo de mobilização de todas as faixas etárias, quer dizer, as vozes das crianças, as vozes dos povos originários, as vozes das mulheres LGBT e todo povos de terreiro. Então isso foi importante mostrar, e é sempre falar assim, quando tem alguns governantes que falam, o povo precisa pressionar, né? Eu acho que esse momento você teve uma cúpula que teve em torno de 23 mil pessoas inscritas na Cúpula dos Povos e 20 mil que passaram por lá e que não fizeram inscrição. Então, é uma mobilização com a participação de 60 países. Então, isso mostra que não são poucos, né? E mostra também, e no processo da representação política desse movimento social emergente internacionalmente, né? Porque teve a participação de 60 países, mostra como a forma organizativa e a forma do debate e a própria diversidade, né, que esse tema traz, né, frente a essa posição e pressionar as negociações oficiais. Por quê? Faziam 3 COP, se eu salvo engano, que o Brasil é um país democrático, né? Na sua própria legislação, Constituição, e as últimas COP, a participação da sociedade civil não foi permitida no formato que foi no Brasil. Então, a cúpula vem como uma forma de resgate desse processo, porque as 3 anteriores não tinham foram proibidas, né? Teve da COP que teve no período da vacinação da pandemia, né, da Covid, e as outras 2, os países não permitiram nesse formato, né, como foi permitido no Brasil, a participação popular. Então, isso é a barqueata, né, uma coisa grandiosa que foi mostrar que as águas, que os rios, né, são a nossa vida, é patrimônio cultural, imaterial da nossa vida. Onde que, né, num contexto internacional, isso foi um impacto, né? Então, aqui no Brasil, ele resgata esse processo que se fala de pressão política, não só ao governo brasileiro, mas também ao governo internacional, né? De que nós não nos calaremos. São cúpula de líderes, né? De vários países do mundo, né? E que vem para negociar, para sair negociado dentro desse processo da questão climática, dessa transição energética, né, que também foi um grande debate, o que realmente, né, nós sabemos que tudo que eles negociaram não foi algo que vai nos ajudar para o nosso país, não saiu a contento que nós gostaríamos, né, que o governo brasileiro queria. Nós sabemos que a carta, toda as negociações dos líderes
foi bem polêmica, sempre né, são negociações. A cúpula dos povos não é do povo, né? Nós não negociamos, nós convergimos, nós discutimos, nós nos agregamos, nós temos proposta, nós apresentamos uma carta com propostas e entregamos aos seus líderes desse mundo, né? Que estiveram aqui no nosso país. Então, foi entregue. Então, eles sabem o que nós queremos. Claro que eles não vão aderir, porque não é um compromisso desses países, por mais que venham esse debate, a querer realmente fazer com que a questão climática seja realmente resolvida, né, sem a mercantilização, né, da nossa água, da nossa energia, né, dos nossos direitos, porque é isso da nossa alimentação. Acontece. Então, isso significa dizer que a participação popular na COP30 foi um marco ali nessa realização, com a participação da sociedade, né? Isso nos lembra lá em 86, na realização da 8ª conferência, onde foi naquele primeiro momento que a sociedade civil se mobilizou e se fez presente. Aqui não é diferente, uma diferença é que a realização deste evento foi no Brasil, né? Muito importante. E quero também dizer que a Eco 92 teve um papel fundamental. Que a Eco que foi um momento muito importante para o Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro. E depois desses anos todos, nós tivemos aqui agora a COP30, mas a cúpula dos povos funcionou, sabe? Não foi pouca coisa. 70 mil pessoas reunidas numa marcha. Isso foi algo importantíssimo, porque o movimento se mostrou, tanto do campo, da floresta, os urbanos, os rurais, os indígenas. Então, foi algo assim que, para nós, foi de suma importância e ressaltar o quanto a gente nós estamos vivos. Fortalecidos, né? Fortalecidos. E fazendo a denúncia do que o agronegócio está fazendo com tudo isso, né? Porque todos os espaços construídos dentro da Cúpula dos Povos é fazendo essa denúncia, né? O quanto que a gente sofre com isso. Mas quem está causando isso tudo é o grande capital. E esse grande capital que estava ali dentro da COP30. E é onde a gente faz a denúncia. Como é que eles destroem e estão fazendo o debate da reestruturação? Que bom que faça o debate, é importante, mas que dê resposta. Né? Mas que tem que ter resposta, né? Ou seja, uma reparação, né? Tanto que nós não queremos só reparação. Nós do Movimento de Direitos Humanos não queremos só reparação. Nós, população. Porque, assim, porque quando é o que eles estão propondo. Né? Perfeito. Nós estamos, é o que eles estão propondo, né? Na reparação, quando você fala em não incluir no texto os técnicos, isso é uma avaliação dos técnicos que estavam lá dentro. Nós estávamos com os especialistas da Federação Internacional de Direitos Humanos, e eles disseram, a coisa mais difícil foi a inclusão do termo direitos humanos. Até por países, né, que não é muito bom citar aqui nesse momento, que a gente achava que não iria polemizar sobre essa questão. E a questão do combustível fósseis, né, que era inegociável para os países que dependem majoritariamente desse processo, dessa forma de fonte de energia, né? Então, quando você não caminha, não banda como políticas públicas de energias renováveis, por que os governos não trabalham com isso? Porque você tem outra, né? Por que não faz pesquisa? A gente estava com um grupo de alemães lá, que estava acompanhando lá na zona azul, que não era azul, era toda cinzenta, né? Era toda cinzenta e o povo dizia que era aquela, né, como se a própria o espaço lá era chamado Grisone, mas era toda decoração cinzenta, no sentido de que as próprias propostas trazidas por técnicos que pesquisam dentro da orientação das energias renováveis não era apreciado nem pelos próprios governos que bate no peito e diz que faz uma política de energias renováveis. Por quê? Porque o grande capital.
era bem nítido as duas posições lá. Então, o texto final, a dificuldade era justamente isso. Por quê? E dentro disso, nós defensores de direitos humanos, nós lutadores de direitos humanos, mulheres, todo esse povo que defende em relação ao ecoterrorismo que eles tentaram fazer lá, né, fazendo uma pressão política para o outro campo do agronegócio, porque eles vieram para cima também, eles se organizaram, não foi só nós dos movimentos sociais, eles se organizaram no sentido de também ter, né, tanto que os países que trabalharam isso. E a nossa carta ela foi importante, porque fala de uma transição energética justa e inclusiva, fala da justiça climática avançando para os direitos territoriais, que não é só de reparação, mas de prevenção, proteção, como MST. Que não tem como, né, falar de justiça climática sem falar de justiça social. Territorial. A própria questão da demarcação de terras, que é algo que para nós, dos movimentos sociais, é estratégico, reforma agrária. Por que não se faz reforma agrária? Por que não se faz projetos como se para a agroecologia? Porque é uma outra proposta, né? Defendida para quê? A questão da alimentação, a questão da saúde, para você ter qualidade de vida, para você ter bem viver na sociedade dos povos. A questão do racismo ambiental, né? Que é essa trajetória, a gente não pode deixar de falar do racismo ambiental que existe, porque quem são as populações que são prejudicadas nesse formato? São as populações que estão lá, os povos originários, são as populações quilombolas, que são as áreas que estão preservadas. Das periferias, né? E na cidade, aí que é esse, o avanço dessas mudanças climáticas, ela não destrói só o campo, né? Os próprios centros urbanos, principalmente a periferia, eles também estão sofrendo com todas essas questões. Muito bem, seguindo aqui no nosso bate-papo, uma pergunta aqui para vocês. Primeiro, assim, considerando a inclusão inédita do Plano de Ação em Saúde de Belém na agenda oficial da COP30 e a história da denúncia da cúpula dos povos sobre as mudanças climáticas. Enfim, quais os desafios que se colocam ao SUS nessa interseção com a justiça climática? Pois é. A gente já colocou diversas questões, né? Principalmente do avanço, do quanto que essas mudanças, elas causam impacto na vida desses territórios, né? E aí hoje a gente vê que não é só no campo, também na cidade, e isso tudo influencia principalmente na saúde da população. E se a gente não tem um sistema de saúde que possa atender todas essas demandas, porque quando a gente sofre com as queimadas, vem diversos processos de adoecimento. Quando a gente sofre com o envenenamento da água, a gente vem com diversos processos de adoecimento. E quando a gente vem com as percas dos nossos territórios, então a gente tem uma população completamente adoecida. E se a gente não tem um sistema de saúde que possa atender essas demandas, a gente vai ter muita gente morrendo. E a gente já vê isso nos processos de pandemia, nos processos epidêmicos que a gente vive, falando principalmente do Brasil, diversos processos epidêmicos que a gente sofre, olha o número de câncer que cada vez mais aumenta, né? E por conta, isso já é pesquisado, já tem tudo escritos em livros, em pesquisas, tudo mais, que a quantidade de câncer hoje, principalmente que as pessoas vivem no Brasil, são causados por agrotóxicos, né? E a gente vê hoje o Brasil é um dos países que mais tem agrotóxico aprovado no Brasil, né? Então, quando a gente fala do sistema de saúde que a gente tem, que é tão grande no Brasil, mas que infelizmente essas populações não têm acesso a esse sistema, é preocupante, né? E aí a COP, tanto a COP como a cúpula, a gente vê a necessidade da gente poder fortalecer esse sistema, né? Mas para isso a gente precisa combater realmente o que a gente vem sofrendo com essas mudanças climáticas. Eu acho que esse 1.2 do Plano Clima, ele reflete muito o que tu colocou, porque ele o que nós estamos solicitando, mediante todas essas mudanças, é que implementar metodologias integradas, que vincule dados ambientais, meteorológicos, sociais, climáticos e de saúde para desenvolver sistemas eficazes de vigilância à saúde, que é isso que a gente é necessário. Então, acho que
esse documento, acho bom que a gente tenha ele como um princípio de discussão e de debate nesse período que foi colocado lá. Então, acho que isso é muito importante, porque são várias questões que é colocado também para a gente se preparar para esse momento, né? Porque todas as catástrofes, todas essas questões, ela afeta a saúde mental, né? Nossa, né? Todo um processo. Você imagina, num grande desastre que foi o Rio Grande do Sul, as pessoas são mais adoecidas por uma questão tanto mental, por sair das suas casas, por agressões também, né? Que você sofre em relação às mulheres, né? Às crianças, né? Então, tudo isso afeta a saúde das pessoas, né? Não é só a doença em si, por algo mais né, fisiológico, né? Mas também pelas consequências que é dada em relação à questão climática, dessa questão dos que nós chamamos fenômenos, né, da natureza. Perfeito. O Plano de Ação em Saúde de Belém e a Carta Final da Cúpula dos Povos, intituladas Declaração da Cúpula dos Povos, rumo à COP30, demonstram um reconhecimento crescente da crise climática como uma crise de saúde e de desigualdade, né? Olhando para os próximos passos, quais os desafios, inclusive, vale comentar aqui que dias após a COP30, o Congresso brasileiro derrubou a maioria dos vetos presidenciais, né, voltada a essa questão. É a nossa preocupação, né? Nossa preocupação hoje, né? Não só os vetos da COP, que talvez, enfim, fosse beneficiar principalmente a classe trabalhadora, a gente vê o quanto que o Congresso é contra diversas pautas que favoreçam a classe pobre, o povo brasileiro, né? Então, para nós não é mais novidade qual é o lado desse Congresso, né? E é uma das nossas lutas, porque se o Congresso participa de todo o debate que se deu, principalmente na cúpula dos povos e dentro da COP30, e quando é depois, nem uma semana depois, né, veta todo esse debate que foi construído, a gente vê de que lado realmente que eles estão, né? E quem mais eles estão defendendo. Porque tá claro, porque quando é a pauta do agronegócio, ela é votada. Quando é a pauta de aumentar os agrotóxicos no Brasil, ela não é vetada. Então, tem todo um contexto que a sociedade precisa compreender. E a gente tem que dar resposta agora nessas eleições, porque se a gente não mudar esse Congresso, a gente vai continuar sempre nas mãos deles, dependendo realmente do que interessa a eles, não o que interessa ao povo. E a grande pergunta que fica é: qual a agenda de luta no enfrentamento a esse comportamento do Congresso? Continuar defendendo os nossos direitos. Não podemos, nem um momento, parar de lutar contra tudo que é aprovado contra o povo. Então, todos os movimentos estão na rua. E a gente vai continuar nessa luta. E foi o que a gente fez na Cúpula dos Povos. A gente inicia com a barqueata, que a gente mostrou a nossa força de colocar o povo dentro do rio para dizer: a gente está aqui representando. A gente colocar o povo na rua com mais de 70 mil pessoas que estão ali passando por Belém, que foram para aquele debate. E a gente, principalmente, a gente dizer que a gente é um povo unido e vamos continuar nessa defesa. Isso é um grande desafio para os movimentos organizados desse país, é manter a sociedade brasileira mobilizadas para isso. E aí, no momento eleitoral, é que a gente vai sentir o termômetro dessa mobilização. Qual o êxito que está dando diante disso, não é isso? Eu quero aproveitar esse momento que nós estamos aqui num debate fundamental, que foi a COP30, que foi a Cúpula dos Povos, sobre a questão climática, e logo após tem uma votação contrária. Tudo que nós discutimos, quero aqui colocar o nosso repúdio a todos os deputados que votaram contra essa proposta. Eu acho que a população precisa continuar organizada. Eu acho que nós saímos de uma cúpula dos povos com esse processo de dar continuidade pós-COP, pós-cúpula dos povos. Nós temos um documento muito importante, a nossa declaração da Carta da Cúpula dos Povos. Né? Nós temos toda uma mobilização que nós fizemos e vamos continuar fazendo, não só
com os movimentos brasileiros. Nós reunimos com vários movimentos e muitos movimentos internacionais que também querem fazer nos seus países essa mobilização para esse enfrentamento. Então, nós aqui temos que continuarmos nessa mobilização. Inclusive, o próprio documento, né, a própria declaração da cúpula e também da questão climática à saúde, eu acho que são 2 documentos fundamentais para a gente continuar mobilizados, lutando. E nós precisamos fazer mudança nesse Congresso. Nós temos que eleger aqueles que realmente têm tá dentro do seu processo da democracia, que eu acho que isso é importante para o nosso país, né? E que eles sejam democráticos e que eles possam realmente atender o que a população precisa. Um ano da virada. Então, nós precisamos eleger quem vai ajudar o povo brasileiro. Perfeito. O Sistema Único de Saúde é um sistema que está por conta da mobilização social, né? Então, ele foi criado. Não tem em nenhum outro país, né? Tem os seus percalços. E esse fórum, ele justamente, ele reafirma o seu compromisso de dialogar com os governos, o fortalecimento da pauta do SUS, do sistema, né? E nesse processo, eu acho marcante você ter um plano, ter saído, né, dessa COP com um plano, porque é o marco regulatório. Só que a gente precisa avançar, né? Se não está ao nosso gosto, ao nosso parâmetro que nós defendemos enquanto Sistema Único de Saúde, nós abrimos um leque aí para dialogar com os governos, que o próprio processo da COP30 é esse diálogo e negociação com os governos. E que mesmo sendo um plano com o nome Belém, mas eu creio, né, que se você for ver os parâmetros que o sistema de saúde nos outros países, e principalmente na América Latina, eles têm uma outra formatação. Então, a gente precisa se debruçar desse documento, né, e fortalecer o que a gente realmente já debate sobre essa questão do Sistema Único. O balanço que a gente faz é continuar, como já foram falados pelas minhas companheiras e outros movimentos, mostramos que a mobilização feita aqui, nós não vamos se calar, frente a tudo isso, vamos continuar. A palavra resistência. Não há clima sem defensores, lutadores de direitos humanos. E eu falo para aquela doméstica que está lá, para a trabalhadora rural que está escutando a gente, de que você, né, você está no seu espaço, lá na sua casa, no seu território, você tem que defender esse território, porque se você não tem água potável, se você não tem saneamento básico, isso afeta a sua saúde, afeta a saúde das crianças. Eu achei fantástico o documento que saiu, que a gente poderia resgatar num outro momento, as crianças tiveram, né? Nossa, as crianças, foi muito bonito, a participação infanto-juvenil nesse processo da cúpula, que aí a gente diz, a luta não vai parar por aqui. Ela vai continuar, porque você já tem uma semente. A gente trabalha um projeto chamado Semente de Proteção, porque nossos defensores também estão sendo ameaçados. Os nossos movimentos, todos os movimentos que estão aqui já foram criminalizados por conta dessa resistência, né? Muitos tombaram na luta, mas nós estamos aqui para continuar. E esse foi o processo da cúpula. A construção vem desde a infância, da juventude, enfim, que eles também possam ter essa compreensão do momento que a gente estava passando, que a gente está passando, né? Então, trabalhar sobre o processo do clima com as crianças, com a infância, né? Com a juventude, né? Com os adolescentes ali, é um marco de construção, né? E de estudo, para eles também compreender o que a gente está vivendo hoje. Então, aí, a partir disso, trabalhar a saúde, trabalhar os direitos humanos, né? A defesa da vida, esse foi um marco que a gente deu dentro de todos os diálogos que aconteceu dentro da Cúpula dos Povos. Na resistência, na luta, no compromisso. E chamamos todos, né?
para estarem junto conosco nessa luta, nesse compromisso, nessa resistência pelos direitos à saúde, pelo direito à água, pelo direito ao saneamento, à casa. Pelo direito ao território saudável. Exatamente. E fazendo a agricultura familiar. Com certeza. Né? Que é o que alimenta o nosso povo hoje, né? Uma dica assim que eu dou para quem está escutando a gente: não venda seu voto. Não venda. Porque isso é muito caro para a gente. Nós vamos lançar a campanha. Vote pelo SUS. Quem defende o SUS? Então não venda seu voto. Observe quem é aquele que vai apertar sua mão, que vai bater na sua porta. Porque no dia a dia, quando você está numa unidade de saúde, quando você vai botar seu filho para vacinar, olha, vamos ver o que foi que aconteceu na pandemia. Se não fosse o SUS, teriam morrido quantos? Essa é a pergunta. Né? Quantos familiares você perdeu? Então reflita tudo isso e veja nesse processo quais são os direitos que você perdeu. E vamos fazer a denúncia, tudo aquilo que nos agride, né? Seja o que não é nos atendidos, tanto na saúde como na alimentação, e principalmente contra tudo que está fazendo com que a natureza cada vez mais ela fique devastada. Então tudo a gente precisa denunciar, seja da melhor forma possível, do acesso que a gente tem. A gente principalmente conscientizar cada um, né? Meu vizinho, minha irmã, meu pai, da necessidade que a gente tem de avançar cada vez mais e estar em luta todos os dias por uma qualidade de vida melhor. E pelo bem viver. Muito bem. É isso aí, por aqui vamos já finalizando o nosso podcast de hoje, o segundo episódio do nosso podcast, Diálogo. Foi um prazer estar com você, mas eu queria aqui agradecer aos nossos convidados que vieram aqui e também são componentes do Fórum DH Saúde. Partilha, obrigado pela tua presença aqui conosco. Foi um prazer estar aqui com você, com todas as minhas companheiras. Eu acho que esse foi um momento muito importante, onde nós conseguimos aqui. Espero que todos tenham entendido um pouco como é que foi o nosso processo na Cúpula dos Povos, o que representou a Cúpula dos Povos, o que representou a COP30 e o que nós precisamos fazer para os próximos períodos. Então vamos junto nessa luta. Leca Rodrigues, obrigado pela tua vinda aqui no nosso podcast. Eu que tenho que agradecer, né? Dizer que esses momentos é importante para a gente falar para o povo o que a gente precisa hoje estar organizado, estar debatendo e principalmente lutando pelos nossos direitos, porque cada um fortalece essa luta e essa luta é nossa e a gente precisa estar junto cada dia, né? E reforma agrária popular aí para todo mundo. Elisete Veiga, também a você, muito obrigado pela mensagem deixada aqui, viu? Nós do Movimento Nacional de Direitos Humanos agradecemos imensamente, né, ao Fórum DH Saúde por possibilitar da gente estar aqui, né, até porque participamos da Zona Azul e também da Cúpula dos Povos, da Zona Verde também, da Crisone, nesse diálogo de colocar realmente a defesa, a proteção e deixar uma sementinha na população que nunca tinha ouvido, nunca tinha participado, não tinha escutado, mesmo que aquela pessoa no dia 20 de novembro, que foi o dia que deu mais gente lá na cúpula, na COP também, foram ver, né? Então saiu alguma coisa dali. E agradecer imensamente por estar aqui fazendo esse balanço que para nós é muito importante. Muito bem, por aqui vamos chegando ao final de mais um podcast Diálogo, tá bom? E olha só, antes de encerrar, convidamos a você a acompanhar os nossos próximos episódios. No nosso terceiro episódio, estaremos aí falando, se aprofundando sobre o tema do Sistema Universal de Saúde e Justiça Climática. Tá? E continuem engajados e envolvidos nas discussões e lutas, pois o clima, a saúde e a democracia nos convocam a essa ação. Foi um prazer estar contigo. Muito obrigado pela tua companhia. O podcast Diálogos é uma realização do Centro de Educação e Assessoramento Popular em parceria com o Fórum DH Saúde. A apresentação desse episódio foi de Bill Souza, com produção e direção de Nara Peruso, Valdemir Botti e Marcelo Araújo.